porque não merecemos, porque Ele se deu por nós. Deus enviou seu Filho, e o seu Filho falou: eis-me aqui. Jesus quis vir com esse plano de salvação tão maravilhoso que Ele nos deu. E isso é graça, é favor imerecido. É você perdoar quem te ofendeu, é você fazer por alguém, não porque ele te fez alguma coisa que te beneficiou, e nem contando com aquilo que ele vai te dar em troca. A graça, ela é assim, ela é um favor imerecido e ela é de graça. Ela não tem, há muito tempo que eu aprendi a não receber nada em troca, porque já é um sentimento humano. Você faz alguma coisa, não é no interesse de receber algo em troca, não é no interesse, mas você espera receber alguma coisa em troca, pelo menos a gratidão. Quando você faz uma boa ação por alguém, você sempre espera receber alguma coisa de volta, né? Você abençoou, você espera ser abençoado. Mas a graça, ela não espera. A graça, ela simplesmente dá. Ela abençoa e você não aguarda mais nada. Depois que eu entendi o que era a graça, eu deixei de esperar alguma coisa em troca, ou que não seja em troca, não é bem o termo em troca, mas o reconhecimento daquilo que foi feito. Nós fazemos e não importa que seja reconhecido, não importa se a pessoa vai dar as costas, se não vai, o que importa é que você usou de misericórdia e que você abençoou, porque o que o outro é não pode mudar aquilo que você é, né? Muitas das vezes, por conta de algumas coisas que fazem a nossa vida, alguns prejuízos que nos dão, nós temos aquele sentimento de dizer: isso não foi justo comigo. Realmente não foi, mas a nossa posição é essa posição de graça. Você deu e esquece, porque a recompensa, ela vem de Deus. Esse sim, esse não te desampara, esse vir tudo que você faz, todas as orações, o seu coração, o intuito do seu coração, quando você tentou ajudar alguém, quando você usou de misericórdia, quando você perdoou dívidas. Quantas pessoas perdoam dívidas de outro e depois a pessoa dá as costas? Ela melhorou de vida, ela não quer nem saber de você mais. E você perdoou dívidas, você ajudou. Agora, a ingratidão, ela é algo que Deus trata. Deus trata com a pessoa que foi ingrato, Deus trata com a pessoa que praticou ingratidão. A nossa missão é fazer realmente como a graça. Dar e esquecer, fazer e esquecer. Nós queremos falar hoje, o Senhor tocou no meu coração para falar algo acerca da graça e acerca da grandeza de Deus sobre as nossas vidas. Se você é alguém que anda atrelado àquilo que é possível ser feito, olhando as circunstâncias, sempre olhando aquilo que está na tua frente ou nos teus lados, olhando o que está ao teu redor, dificilmente você vai andar por fé, porque vai entender as coisas do reino. Porque tem pessoas que leem a Bíblia, nós falamos isso hoje de manhã, e lê a Bíblia e ela nunca consegue entender a revelação e o amor de Cristo Jesus, porque a Bíblia, embora ela seja comprovada cientificamente, e isso para nós é uma maravilha, você estar dentro de uma religião, vamos dizer, né, entre aspas, porque eu costumo dizer que nós não somos uma religião, né? Nós somos o organismo vivo, a noiva do Cordeiro, aquela que recebeu a graça. É isso que nós somos. Mas para que as pessoas possam entender, as coisas do Senhor só se entendem por fé.
Se você pegar uma pessoa que não tem fé, você pode dar todas as explicações da Bíblia para ele, que ele vai sempre dizer, mais isso, mais aquilo. E por que isso? E por que aquilo? E você vai ficar explicando a ele, olha, porque Deus amou o mundo, mas amou por quê? Quem prova que amou? E como foi? Como aconteceu? Você vai ficar meses conversando com quem não tem fé, e ele sempre vai ter uma indagação para te fazer, para não crer, porque ele não crê. E a Bíblia não é um livro científico, embora ela seja comprovada cientificamente. Olha que maravilha. Ela não é um livro científico, ela é um livro de fé. Mas ela é comprovada cientificamente. Porque como estudamos aqui hoje de manhã, ela é um livro profético. As coisas que iriam acontecer, como quando o Jean estava falando, sobre ali o mar de sal. As coisas que iam acontecer foram profetizadas lá atrás. Muitos, mais de 2.000, de 3.000 anos atrás, foram profetizadas e estão acontecendo hoje. E a Bíblia, ela não é um conto de fadas. Ela não é uma história, como você ouve a história do Chapeuzinho Vermelho ou de qualquer outro personagem. Ela é comprovada. Queridos, é maravilhoso. Nós vamos organizar para darmos essa aula mais uma vez na igreja. Eu quero convidar a amada igreja, nós vamos marcar a data, porque nós vamos continuar com os nossos estudos, porque a Bíblia diz que nós pecamos por não examinar as Escrituras. E nós estamos com um tema que depois de tantos anos, ainda é um tema super atual. Por que é atual? Porque quando você vê aonde estava o Mar Vermelho, você olha no mapa e você vê Mar Vermelho, aí você lembra que teve uma galera que passou por ali. Que não foi uma história. Está lá. Está na geografia do mundo. Está na geografia do mundo. Não é? O monte do Salmo 133... está lá na geografia. Se você pegar o mapa, você vai ver. Então, a nossa religião, né, entre aspas, a nossa fé, ela é comprovada cientificamente. E todas as ciências comprovam a Bíblia. A biologia comprova a palavra de Deus. A ciência comprova a palavra de Deus. A história comprova a palavra de Deus. Uma das coisas que o Davi mais se maravilhou quando ele chegou na faculdade de História, foi quando começaram a falar e ele dizia, eu sei, eu já sabia disso. Então, quando o mundo acreditava que a Terra era quadrada, a Bíblia já falava do globo terrestre. Olha que coisa maravilhosa, a grandeza de Deus. Os homens, os cientistas, os astrônomos, eles já diziam, confirmavam durante muitos anos. Quem estudou geografia há muitos anos atrás, eles aprenderam que a Terra ela era quadrada. Mas a Bíblia, ela diz que Deus segura o globo terrestre com a palma da sua mão. Você pode aplaudir o Senhor? Por tamanha grandeza, Ele segura o globo terrestre. Então, quando eles disseram, descobrimos, a Terra é um globo terrestre, ela gira e gira e gira em torno de si mesmo, no movimento de translação. Quando os astrólogos chegaram com essa história, os crentes disseram assim, eu já sabia. E alguns dizem assim, eu só tenho o 6º ano. Mas eu já sabia, porque até Deus segura o globo. Se é um globo, é redondo, não pode ser quadrado. E outras evidências
que nós podíamos trazer, mas ia demorar muito, de fatos que foram comprovados. A ciência dizia uma coisa, a Bíblia dizia outra, e quando os homens estudaram, eles viram que a terra tinha razão. Então, querido, por que o mar obedece os seus limites? Por que as luzes, as estrelas obedecem os seus limites? Esse é o nosso Deus. Nós não temos uma religião, não, para ser discutida. Nós temos sim, nós servimos e adoramos o único Deus da face da terra. Está tudo explicado no livro de Gênesis. Gênesis é o livro do começo, é o início de tudo. E está tudo explicado ali. Que Ele é Deus. E vai contando a história. Vai contando a história. Vai falando do surgimento de cada coisa. E então nós vemos aí a grandeza do nosso Deus. Segura, tem um salmo também que diz que a terra é o escabelo dos seus pés. Né? E estudando o mobiliário de Israel, nós vimos que escabelo era um móvelzinho que as pessoas na antiguidade usavam para descansar os pés. Né? Então, há algum tempo a gente entendia assim, gente, escabelo dos pés deve ser alguma coisa realmente que fica embaixo. Mas esse cabelo é um móvel que é usado para descansar os pés. Então nós estamos entendendo que Ele descansa os pés sobre o globo terrestre. Descansa os pés como você descansa os pés quando você chega do trabalho e que você tira os sapatos e você diz assim, ai, que dia cansado. Deus faz isso aqui com a terra. Brinca com ela. Passa o pé. A terra faz cosquinha na planta dos pés do nosso Deus. Tamanho é o seu poder. Então é esse o Deus que nós cremos. E nós entendemos que essa grandeza e a nossa fragilidade diante de um Deus desse, um homem rico, milionário, sobe num telhado e está morto. Cai e está morto. Na mesma hora que você tem fama, dinheiro, riqueza, tudo fica aí. Se nós pegarmos uma bactéria em menos de 24 horas, tem bactérias aí que em menos de 24 horas você está morto. E aí eu coloco a grandeza de Deus, desse Deus que segura na palma da mão o globo terrestre, desse Deus que mede a palmos a amplitude da terra. Ele mede nos palmos da sua mão, como você mede isso aqui, como eu meço isso aqui, ó, esse púlpito a palmos. Deus mede a face da terra. Isso comparado à nossa fragilidade, querido, quem somos nós? Quem somos nós? Para Deus nos amar tanto, para ter tanto amor a ponto de enviar o Filho para nos colocar de volta para Ele. Esse amor que Ele nos criou um dia, o sopro, o Espírito que Ele soprou em nossas narinas. Então, nesta noite eu quero fazer um paralelo da grandeza de Deus e da fragilidade do homem. E aí eu digo para você, só pela fé você vai crer que um Deus tão poderoso vai olhar para você, vai te amar, vai entender os seus motivos de choro, vai entender, vai te tratar como um pai trata. A Bíblia diz assim, Israel, assim como uma galinha acolhe os seus filhinhos, Deus queria te acolher debaixo das suas asas, como uma galinha acolhe os seus filhinhos.
E depois de aceitarmos Jesus, depois de aceitarmos essa graça, porque ela é de graça, depois de aceitarmos a graça, aceitarmos o sacrifício de Jesus, nós podemos chamá-lo de Pai. Aquilo que era só Deus, o Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, Ele continua Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, aquele que pode fazer qualquer coisa. Mas depois da graça, nós podemos chamá-lo de Abba Pai, Paizinho. E Ele nos chama de bichinho de Jacó. Tamanho é o amor, querido. Ele está conosco até a consumação dos séculos. Ele prometeu, Jesus prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Se sinta amado, se sinta protegido, se sinta amparado, se sinta debaixo das asas do Altíssimo, porque é isso que Ele tem para mim e para você. Por pior que sejam as circunstâncias, por pior que sejam os acontecimentos, aceite a graça, que é o favor imerecido. Volto a dizer, você está aqui, e não é porque você não mereceu. Porque se merecer não está aqui. Porque a graça nos alcançou. E a Bíblia diz também que aquele que diz que não tem pecado, ele já se tornou pecador, porque ele é mentiroso. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Agora eu quero que você entenda algo que não se entende num livro científico. Só se entende pela fé. Então eu volto a falar, se você falar com alguém que não tem fé, você pode dar todas as explicações do mundo para ele. Você pode ser bacharel em teologia, dar todas as explicações, que no final ele vai dizer, mas isso aqui eu não acredito não. Nisso aqui que você falou, não é bem assim não. Mas se você falar com quem tem fé, você não precisa explicar, querido. Porque a fé não explica. É uma ação interna da sua alma, crer ou não crer. É você que decide crer ou não crer. Você não precisa dar explicação para quem crê. Se você crê, você vai ler a palavra e a palavra vai dizer que Deus foi preparar um lugar no céu para você, para a sua vida, que Ele dirige os seus passos, que Ele te ama, que Ele cuida de você. Pronto, você já creu. É por isso que diz, pela graça sois salvos, e não é dom de ninguém, mas é pela fé. Porque se você falar com quem tem fé, querido, se você disser para mim que Deus falou para você, que você ouviu uma voz do céu, uma vez meu marido achou muito exagero, uma coisa que alguém contou, que viu um anjo, que a água mexeu para lá, que a água mexeu para cá, e aí não falou assim, aí depois você acordou, né? Uma pessoa, uma crente, estava falando muita coisa, que viu um anjo que mexeu a água para lá, que mexeu a água para cá. E aí não perguntou assim, não, e depois você acordou, né? Porque é uma história meio doida. Mas eu acredito. Eu acredito em qualquer coisa que você diga que você viu da parte de Deus. Se você estiver mentindo, o problema é seu. Mas eu não vou buscar lógica. Porque eu sei que as coisas de Deus, ela não tem lógica. Embora muitas pessoas exageram e mintam mesmo. Né? Mas eu creio, se você disser para mim que você conversou hoje, antes de vir para cá, que você conversou com um anjo, eu vou acreditar. Teve um anjo lá na minha casa e falou isso, pastora. Se for profecia, Deus vai testificar no meu coração. Mas se foi para mim, mas se foi para você, amém, eu acredito. Eu acredito. Então, esse livro aqui, ele é explicado pela fé. Então eu quero dizer para você que Deus, na sua soberania, olha a loucura que é enviar o filho para ficar no ventre de uma mulher. E já sabendo a missão que ele teria, porque nós falamos muito do nascimento de Jesus. Vamos falar hoje do nascimento de Jesus, embora não é pregação de Natal. Mas
eu quero trazer para vocês uma visão do nascimento de Jesus numa ótica diferente. Numa ótica que Deus me deu para estudo. Veja, imagina um Deus, Filho de Deus, sendo gerado na barriga, no ventre de uma mulher. Nós lemos isso, e um filho se nos deu, e o menino nasceu, e o seu nome é poderoso. Nós lemos, e já conhecemos a história do Natal, do nascimento de Jesus, de como ele foi gerado. Mas eu quero que você viaje comigo nessa mensagem. E imagine a loucura que é uma pessoa bem-aventurada receber essa notícia. Ela simplesmente, uma mulher de Nazaré, ela recebeu um anjo na sua casa. E esse anjo disse para ela: salve, agraciada do Senhor. Pela primeira vez a palavra graça aparece na Bíblia. Jesus ainda nem tinha sido concebido, mas só em pensar, só do plano já está sendo feito no céu, só do anunciar de que Jesus viria para a terra, a palavra graça aparece. Aleluia! E eu acho que Maria, ela nem sabia que palavra era essa. Que palavra é essa? Salve, agraciada do Senhor. Oh, aleluia. Eu acho que foi a primeira vez que ela ouviu, porque a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra graça é quando o anjo entrou na casa de Maria. E ele entrou de uma maneira graciosa. Ele entrou ali pela graça. E anjo tem glória. Sabiam? Anjo tem glória. Quem não tem glória é Satanás, porque ele foi expulso do céu. E quando ele foi expulso do céu, o Senhor tirou a sua glória. Você vai descer e acabou a sua glória. Tomou de volta a glória, porque só Deus pode dar glória. Lembra que eu preguei aqui que nós teremos um corpo glorificado? Primeiro nós seremos ressuscitados. Depois, o corpo ressuscitado já é um corpo diferente. Já é um corpo que passa a parede. Quem estava aqui, lembra dessa pregação. Que quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com o corpo ressuscitado. Ele não ressuscitou com o corpo glorificado. Ele ressuscitou com o corpo ressuscitado. E o corpo ressuscitado já não depende mais das leis da física, porque ele está aqui, ele não tem mais o problema da gravidade, já é um corpo maravilhoso. Eu já me conformava com o corpo ressuscitado. Já estava bom para mim, porque não tem dor, não tem nada. Com o corpo glorificado, Jesus comeu peixe. Com o corpo ressuscitado, Jesus comeu peixe. Atravessou paredes, entrou na casa onde estavam reunidos os discípulos, falou com Tomé, com o corpo ressuscitado. Então, o corpo glorificado, ele resplandece. É um corpo maravilhoso, é um corpo cheio de glória. E anjo tem glória. Tem glória. Eu vi um anjo uma vez aqui no monte da rua 1. Era uma situação de muito perigo para minha casa. Muito perigo. O anjo estava sendo ameaçado, estava no mundo, tinha uma pessoa que ameaçava, e a história vai lá, mas Deus deu, eu pedi que ele subisse, e quando ele subiu, para que a igreja orasse por ele, para dar aquele livramento para ele, um anjo apareceu. E nessa época eu até compus um hino que nós vamos cantar aqui na igreja, que ele fala: olha aí o anjo, olha aí o anjo, e vai quebrando laço, e vai quebrando laço. É um hino, é um corinho de fogo. E ele é muito bom de cantar. E o Senhor falou para mim: olha, toda vez que você estiver em guerra, porque existe a oração de guerra,
Existe a oração normal. Senhor, me ajuda, me abençoa, guarda minha casa, guarda meus filhos. Mas existe a oração de guerra. Aí é você guerreando na terra mesmo. É você botando o inferno abaixo com a sua oração de guerra. E os anjos te ajudam nessa oração. Então o anjo, ele tem glória, ele ficou ali. Na hora veio a revelação do hino. Veio no meu coração qual era a estratégia que eu devia fazer com ele. O que nós tínhamos que fazer no mundo espiritual. E sumiu. Mas era uma glória. Para mim um monte clareou. E aí eu fico, mas foi uma coisa muito rápida. Não deu tempo, eu abri, fechei o olho e já não tinha mais. Mas Maria, ela simplesmente viu aquele anjo entrar, oh glória, naquela casa. E dizer para ela, salve agraciada. Uma menina. E eu acredito que ela deve ter ficado super assustada de ter visto aquilo. Meu Deus, um anjo na minha casa, não vi bater na porta, não vi janela se mexer. Entrou e está aqui e bradando, salve. E falou com ela, olha, vai acontecer isso, e vai acontecer isso, e vai acontecer isso. E nós vamos ver na palavra como foi. Quais foram as coisas que aquele anjo, Gabriel, que é um anjo mensageiro, né, que traz as notícias. Então Gabriel esteve com Maria. E aquela visita não foi uma visita normal. Eu acredito que ela ficou extasiada de ver aquela situação. E assim, ele deve ter demorado por lá, porque ele falou com ela. Agora vai vendo aí o nível de loucura. Loucura santa. Quando eu falo nível de loucura, eu estou dizendo, embarca nisso aí, querido. Porque isso é graça. Isso é graça. Isso é fé. Você entender a história do nascimento de Jesus, que é uma história tão contada, as crianças fazem dramatização, as crianças na escola mostram o menino Jesus e a manjedoura, mas eu quero te levar agora para um outro lado. Eu quero que você entenda essa história no lado espiritual. A grandeza disso, a grandeza de Deus. A Bíblia diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra. Então, querido, se você está atrelado, se você só acredita nas coisas que você vê, nas coisas que são possíveis, nas coisas que o dinheiro te dá, nas coisas que o teu braço te dá, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de graça, de favor imerecido. Eu estou falando de uma vida plena com o Senhor Jesus. Eu estou falando para você de um Deus encarnado. Jesus desceu e se habitou entre nós, no ventre de uma mulher estava ali o Salvador. Mas não é só Salvador, é também príncipe da paz. Está te faltando paz, o príncipe da paz. E ele derramou sobre você a graça dele. E você pode agora alcançar essa graça por fé. E a paz vai reinar no seu coração. É pecado, a graça também elimina o pecado. Pagou o pecado na cruz do Calvário. E a graça também te envolve, te perdoa. Se você se sente acusado de alguma coisa, se você fez alguma coisa no passado, se você pecou e você acha indigno de estar na presença do Senhor, eu te digo que a graça te alcança nessa noite. E se você receber essa graça, o seu pecado vai ser perdoado. E você vai ter Jesus como companheiro, como príncipe da paz, habitando dentro de você. Porque um dia a graça chegou na terra.
A graça chegou na terra. O favor imerecido chegou na terra. O santo de Israel chegou na terra. E Ele te perdoa nesta noite. Seja o que for, por quais caminhos que você passou, Deus, Ele limpa o seu pecado. Porque um menino se nos deu, um menino nasceu. Deus, Jesus Cristo veio para a terra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Coloca Isaías, Davi. Jeanzinho. É tantos filhos e eu troco o nome de todo mundo, né? Toda boa mãe tem que trocar os nomes, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É o nome dele, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E através da graça, Ele se manifesta hoje na sua casa, trazendo a paz que você precisa. Ele se manifesta hoje na sua casa, trazendo a união que você precisa. Ele se manifesta hoje dentro do teu ser, trazendo o arrependimento que você precisa, limpando a culpa, limpando o pecado. Ele também é conselheiro, Ele também vai aconselhar. Lembra que eu falei para você que quanto mais você ora, menos você precisa decidir. Quanto mais você ora, menos você precisa decidir, porque a oração ela te traz a resposta, porque Ele é conselheiro, Ele é príncipe da paz, aquilo que não te deixa dormir. Eu andei uns tempos aí, trocando o dia pela noite, sem conseguir dormir. E aí eu bradei: Senhor, Tu és o príncipe da paz. Traz paz à minha alma, traz paz ao meu coração. E Ele trouxe. Por pior que seja a situação, você não vai sofrer depressão. Você não vai precisar tomar remédio de tarja preta para dormir. Porque Ele é o príncipe da paz. E o príncipe da paz, Ele se manifesta no nosso meio, se manifesta no meio da igreja, se manifesta na sua casa, se manifesta no seu trabalho, te trazendo paz. Zacarias 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filho de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Todas as profecias apontavam para Jesus. Todas as profecias apontavam para Ele. E não era profecia do Novo Testamento, não, era do Antigo Testamento. Era na Torá mesmo de Israel. Enquanto Israel estava pregando nas sinagogas, anunciando que o Messias viria, o Messias já estava na terra. O Messias já estava na terra, evangelizando, curando, salvando, limpando os leprosos, ressuscitando os mortos, levantando os coxos, os aleijados, que foram muitos os milagres. Nem todos os milagres que Jesus fez estão na Bíblia, porque senão não teria livros para conter os milagres feitos por Jesus. E enquanto estavam lá, os judeus, nas suas sinagogas, com os seus chapeuzinhos, lá anunciando que o Messias viria, lendo a Torá, uma vez, duas vezes, religiosos, lendo aquilo e lendo aquilo, e cheio de costumes e de usos e costumes. O Messias estava na terra e eles não viram. O Messias estava ali já, fazendo sinais e prodígios, e ele anunciando que o Messias viria. Muitas das vezes nós estamos assim, como eles, esperando um milagre acontecer, quando Ele já veio para a sua casa, Ele já veio para os seus negócios, Ele já veio para o seu emocional, Ele já veio para os seus filhos, Ele já veio. O milagre já está pronto.
Eu costumo sempre pregar que o milagre já está pronto para sua casa. Ah, mas eu não estou vendo ainda. Não, você não está vendo. Mas a nossa alegria, a nossa fé não é no que vemos, mas é no que cremos. Oh, aleluia. Lembra que eu falei para você que a Bíblia não é um livro científico? Não é um livro científico, mas é um livro comprovado cientificamente. Porque como que eles comprovam cientificamente? Como eles fazem? Como que o historiador faz? Comprova os relatos históricos. Como que eles fazem? Eles vão olhando o lugar que aquilo foi feito, como aquilo foi feito. Eles vão buscando provas. Buscando provas para estruturar, para comprovar aquele acontecido. E Lucas fez isso. Lucas era médico. Lucas não andou com Jesus. Lucas foi evangelizado por Paulo. Jesus já não estava mais, e ele foi evangelizado por Paulo. E ele não viu, ele não caminhou com Jesus. Ele era como nós. Nós não andamos com Jesus, nós não fomos os 12. Lucas também não foi. Mas Lucas, ele saiu fazendo estudo, relato que nós chamamos hoje científico. Ele fez um estudo histórico, ele saiu perguntando, ele saiu pesquisando, ele saiu perguntando às pessoas que tinham seus antepassados, que tinham visto a história de Jesus. Então ele saiu perguntando e ele foi buscando subsídio, ele foi buscando provas, relato de pessoas. E aí então ele escreveu o livro de Lucas. Inclusive dos evangelhos é o melhor escrito, porque Lucas era médico, ele era um homem de cultura, e ele falava muito bem o grego koiné, que era o grego que era falado na época de Jesus. Era a língua mais popular na época de Jesus, era o grego koiné. E Paulo tinha uma facilidade, ele entrava e saía, nós sabemos, Paulo não, Lucas, ele tinha um bom grego. E se você vê, é o evangelho que é muito bem escrito. Você vê que a forma literária de Lucas, se você ler investigando, você vai ver que é o evangelho melhor escrito. É o evangelho de Lucas. Então, voltando a dizer, ele não é um livro científico, mas ele é um livro que foi comprovado pela história. Ele é um livro histórico, é um livro religioso. Nós não temos aqui cronologia, dia que aconteceu isso e aquilo. Não existe uma cronologia. Às vezes você tem uma página, a outra página é um fato que aconteceu 10 anos depois. Mas nós temos a veracidade dela, porque a cada dia a Bíblia ela é respaldada pelos acontecimentos e pelo Espírito Santo. Nós agradecemos as pessoas, os servos de Deus que foram usados no passado para guardar os pergaminhos, para guardar os escritos antigos, para que hoje nós possamos ter essa Bíblia na mão. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas guardaram os pergaminhos para que essa escritura não fosse perdida. Mas isso é um estudo para a escola dominical que nós teremos. Mas nós estamos aqui falando agora da fé, não é isso? Não foi isso que eu parei? Foi da fé. Então, Cristo, o que eu quero levar você para o nascimento de Jesus é dizendo para você que coisa louca e maravilhosa foi essa gravidez. Uma menina de Nazaré. E então o anjo disse assim, coloca aí Lucas, o texto de Lucas. Lucas 1. Olha só que coisa interessante. E entrando o anjo onde ela estava, Maria, disse: salve, eu te saldo, muito favorecida, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Aleluia. Porque o Senhor achou graça no coração de Maria. Qual foi o crivo? Qual foi a medida?
Qual foi a medida que Deus usou para escolher Maria? Será que Deus escolheria uma de nós? Será que Deus escolheria uma de nós? Ele viu alguma coisa maravilhosa no coração daquela mulher. Ele viu dedicação, ele viu trabalho, ele viu boca fechada. Porque ela foi orientada para ficar de boca fechada. E ela ficou de boca fechada. Ela não saiu dizendo: oba, eu vou ser mãe de Salvador. Um anjo apareceu, falou isso, falou aquilo. Passa que se fosse dos dias de hoje, algumas queriam tirar até uma... É o que? É live, né? Chamam, né? Olha aqui. Eu fui agraciada, porque elas falam tudo. Elas falam quando vão para a academia, elas falam quando vão para um culto em outro lugar. Estou ali, estou indo ali falar com Jesus. Está aí, conta tudo. E estou indo ali falar com Jesus e dá uma bênção, né? Pior é quando derrama toda a sujeira da vida e toda a intimidade da vida, elas derramam. Mas Maria ficou quieta. Olha a qualidade. Eu acho que foi a maior qualidade que Deus encontrou em Maria. Porque ela ficou calada. Recebeu o anjo na casa dela, aquela glória toda. Porque olha, eu ia ficar muito boba se o anjo entrasse na minha casa. Já vi algumas vezes. Mas, como eu falei antes, muito rápido. Muito rápido. E às vezes só um pedaço da asa numa oração. Às vezes o vento batendo. Você sabe que vento é esse. Tem uma coisa batendo aqui no meu ouvido. Mas ela recebeu ali. E aí vamos ver o que aconteceu ali. Salve a Graciada. A primeira coisa que ele falou para ela: não temas. Não temas. Porque ela deveria estar tremendo. A Bíblia não diz, mas ela devia estar apavorada, né? Não temas, Deus achou graça em ti. Disse mais, coloca o que o anjo disse. Então o anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Vai colocando até o último. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Quando ele deu o nome, porque o pai é quem dá o nome para o filho, mas existia algo hereditário, uma maldição hereditária na vida de José. Isso fica para outra pregação. Mas Deus já deu o nome. E a Bíblia diz que, quer dizer, não foi José não. O anjo já veio com o nome. E nós teremos, quando você se converteu, esse nome que foi para o livro da vida, foi o nome que Deus deu. Não foi Vilma, Vera, Renata, Yasmin, Adriana. Não. O nome que está lá é um novo nome. Lembra da árvore da vida? Lembra do livro da vida? Quando você disse: Jesus, eu aceito a tua graça, eu me rendo aos teus pés. Você ganhou um novo nome. Só que esse nome nós não sabemos. Nós vamos saber lá nas bodas do Cordeiro. Mas o nome que está escrito lá é um novo nome. Então nós entendemos aqui que Deus, Ele muda o nosso nome. Como quem diz assim: eu estou, no nosso caso, que o nome foi mudado, Deus está dizendo: eu estou mudando a sua sorte. Eu estou mudando a criatura pecaminosa que você era para te alcançar com a minha graça, para que você possa estar um dia morando comigo, vivendo comigo nas mansões celestiais. Jesus, ele não precisou mudar o nome, porque ele deu o nome. O anjo já chegou a dizer: e o seu nome será Jesus. Não foi José que botou o nome, não. Foi o anjo. Continua, filho. Este será grande. Mas grande. Alguém que nasceu em Nazaré. Lembra que falaram
pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Uma cidade insignificante, uma cidade onde só tinha pobre. Como grande? E aí eu fico pensando na cabeça de Maria. Na cabeça de Maria. Maria foi uma pessoa que acreditou no sobrenatural de Deus. E Deus a escolheu justamente por causa da sua fé. Deus te escolhe hoje por causa da sua fé. Deus vai honrar a sua fé. Quando você disser que isso vai acontecer, e as pessoas disserem assim: você está louca, aí você chegou no ponto de Deus. Quando eu fui chamada de louca, Deus falou assim: agora eu te abençoo. Aleluia. Por causa da sua fé. Enquanto você é normal, enquanto você só acredita no salário que você ganha, enquanto você só acredita no diagnóstico do médico, isso é normal. Mas quando ele te dá um diagnóstico e você diz: a última palavra é de Deus, aí você ganha crédito com Deus. Quando está dando tudo errado, você diz: não, mas o meu Deus me prometeu, o meu Deus me deu uma promessa. Aí você começa a agradecer, agradar a Deus. Aí você começa a ser agraciada. Diga aí, querido, com força: agraciada. Aquela que recebeu a graça. Aleluia. Aquela que recebeu a graça. Sabe quando você recebe a graça? Quando você acredita. Porque essa história que Maria estava vendo ali, ela devia estar dizendo assim: eu estou simplesmente enlouquecendo. Porque olha que história louca. Eu estou enlouquecendo. Para onde ela vivia, para o lugar onde ela vivia, para a cultura que ela tinha. Como? Que história é essa? Ele vai ser grande, grande como? Vivendo numa casa pobre, numa cidade pobre que ninguém acredita. Mas quando Deus diz a você: olha, você nasceu num bairro pobre, nasceu numa terra pobre, mas eu vou fazer a diferença na sua vida, eu vou engrandecer o teu nome. Se você acreditar, você chegou no ponto da loucura de Deus, e aí você recebe a graça. Aí você recebe. Tem uma profecia que você vai para as nações, você vai para as nações. Tem uma profecia que o marido ímpio vai ser um pregador do evangelho, vai ser um pregador do evangelho, vai ser o que Deus disse. Vai ser o que Deus disse e o que você creu. Porque se ele falou e você balançou os ombros, não vai adiantar nada. Deus se agrada da fé. Essa fé sobrenatural que não tem como acontecer. Sabe por que as pessoas alcançam? Porque quando elas creem nesse sobrenatural, porque quando você não crê, você está assim dizendo para o Senhor: Senhor, eu não creio no seu poder. Porque quando Deus diz que você tem uma doença e o médico disse que você tem, e você crê que Deus pode te curar, você está dizendo assim: Senhor, eu acredito em ti. Mas quando você prefere não acreditar e ficar com a palavra do médico, é como se você tivesse dito assim para o Senhor: Senhor, eu não creio nesse poder. Eu creio até que se tem 5 pães e 2 peixinhos, eu creio que pode alimentar 5, 7, 10 pessoas no máximo. Mas aquela multidão lá, eu não acredito não. Possível. É possível. Aquela fé lógica. Você ganha R$1.000 e você... Deus pode me abençoar. Eu posso chegar a gastar até 1.700, por aí, 1.300. Alguma coisa, comprar alguma coisa, uma coisa usar. Mas quando você crê que aquilo pode ser multiplicado na sua vida, 6 vezes mais, 10 vezes, não é para você sair gastando igual um doido, não. Nós temos que pagar as nossas contas. Não gaste pela fé, não. Mas creia pela fé, e aí o dinheiro vai chegar, e aí você vai gastar. Aí ele vai chegar na sua mão, a multiplicação vai chegar, aí você vai gastar. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo.
Gente, então eu vou gerar o Filho de Deus. Olha quantas coisas essa mulher precisou acreditar nesse anjo. Olha como ela precisou de acreditar nesse anjo. Olha o que esse anjo está falando. Vamos ver racionalmente, para a gente entender o que eu estou querendo dizer para você. Eu estou querendo dizer para você, querido, que tudo é possível na sua vida. Eu estou querendo te dizer que tudo é possível, porque a Bíblia diz: nada é impossível para Deus. É com base nisso aí, de você ver uma situação e você acreditar contra aquela situação. Filho de Deus, vamos entender isso. Meu Deus, que profecia é essa? Eu estou em Nazaré, sou uma menina, não conheço varão. Que profecia louca é essa? Mas que fé maravilhosa é a dela. Que fé maravilhosa foi a fé de Maria. Ele será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ué, já é rei também? Ele é filho do Altíssimo, ele vai ser grande, mesmo morando em Nazaré. Ele vai ser chamado filho do Altíssimo, e ele vai se assentar no trono de Davi. Vamos adiante. E reinará eternamente. Aí foi que ficou pior. Oh meu Deus, que anjo é esse? O que esse anjo está falando? Ele vai viver eternamente. Como? Todo homem morre. Como é que ele está dizendo que o meu filho vai ser rei, agora vai ser filho do Altíssimo, e agora ele vai se sentar no trono, e agora ele vai reinar eternamente? Quem é esse? Todo homem que nasce de mulher, ele morre. Aí você vai me perguntar: e a cruz? Diz que vai reinar eternamente. E a cruz? Aí eu te pergunto: e o terceiro dia? Que coisa maravilhosa! Se você me perguntar que profecia é essa, que diz que vai reinar eternamente, não teve uma cruz, não teve uma morte, mas eu fico com o terceiro dia em que ele ressuscitou. Aleluia! Vamos ver. E o seu reino não terá fim. Aí eu vou acreditar que ele disse: eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar, e aonde eu estar, para que onde eu esteja, estejais vós também. A loucura do Evangelho. A loucura do Evangelho que a igreja aceitou através da graça, porque a graça não se explica, porque Deus não se explica, porque fé não se explica. E eu estou esta noite, através do Espírito Santo, ativando a sua fé, lembrando da fé de Maria, lembrando do que Maria acreditou, lembrando em tudo que ela ouviu, e naquele dia ela acreditou. Seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso? É como se, meu Deus, que história é essa? Que profecia é essa, meu Deus? Eu já estou nessas alturas, doida. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conhece varão? Olha aí, outra confusão. Não conheço varão, vou gerar, estou em Nazaré, ele vai ser grande, filho do Altíssimo. Como vai ser filho de Deus? Será que esse Altíssimo que ele está falando é Deus? Como? Ele é Deus? Como vai ficar dentro do meu ventre? Passa, Janzinho. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo. Oh, meu Deus do céu, essa palavra aqui, ela é linda. Eu vou
vou crer, você vai crer, você vai crer em todas as promessas, em tudo que Jesus falou, em tudo que está escrito na Bíblia. Deus ativa a fé no teu coração esta noite. Aleluia! E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ela disse: pronto, agora fechou, eu vou ser mãe do Filho de Deus. E aí vem a história de Isabel, que não vai ficar para essa noite, isso vai ficar para a próxima pregação. Nós vamos falar do que Isabel fez, de tudo que aconteceu com seu esposo, da promessa. Mas nós somos aqui. A mulher na Bíblia, ela simboliza a igreja. A mulher na Bíblia é simbolismo da igreja. E Maria ali, Maria aqui, ela está simbolizando a igreja do Senhor. Aquela que recebe a profecia, aquela que gera a profecia através do Espírito Santo, aquela que crê na profecia. Oh, aleluia! Ai, que coisa maravilhosa é crer, minha querida. Que Deus acrescente fé no seu coração. A Bíblia diz que se você não tem fé, você pode pedir a Deus, porque é dom de Deus, é Deus que dá. Ela gerou a profecia. Ela não ficou assim: ai, será que eu vou receber? Será que eu não vou receber? Tanto tempo que eu estou esperando, tanto tempo que eu vi. Deus não gosta disso não, querida. Deus gosta de fé. Deus gosta de fé. Eu recebi uma grande bênção na minha vida. A virada financeira da minha vida foi porque eu recebi uma palavra e eu agarrei aquela palavra. Eu creio. Eu creio. Dentro do impossível, dentro dessa terrível situação, eu creio. Então eu quero dizer para você que sobre a palavra de Deus, porque eu sei que cada um de nós temos uma palavra, e sobre esta palavra nós vamos nos agarrar. Não é aquela fé, a fé que você joga para ganhar, não é essa fé do jogo, não é, vou fazer ali uma fezinha, não é essa fé não, é convicção naquilo que Deus falou para você, porque eu sei que você tem uma palavra, eu sei que você tem uma promessa. Eu sei que você tem uma palavra, eu sei que você tem uma promessa, eu sei que Deus te falou alguma coisa algum dia, eu sei que Deus te prometeu alguma coisa algum dia, eu sei que Deus falou contigo, Deus usou um profeta, Deus usou a Bíblia, Deus usou uma mensagem, eu sei que Ele falou contigo, e nessa noite o Espírito Santo está ativando a sua fé para dizer para você que é possível, que vai acontecer, mas você precisa ativar a sua fé. Amém, querido? E ela disse assim: cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Cumpra-se em nós segundo a palavra de Deus. Não seremos estéreis, nós vamos frutificar. Nós vamos ver o impossível. Nós vamos alcançar as nossas promessas. Nós vamos receber. Nós vamos ver. Nós vamos ver, segundo a palavra de Deus, aquilo que foi prometido. Nós vamos ter a fé de Maria. Nós vamos guardar a obra de Deus. Nós vamos guardar a palavra de Deus dentro do nosso ser. Nós vamos gerar a obra de Deus dentro do nosso ventre, dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Nós vamos guardar a palavra, guardar aquilo que Deus mandou, e nós vamos ver as promessas se cumprirem com a mesma fé que teve Maria. Amém, querido? Deus abençoe sua vida.
Deus te abençoe. Deus que resplandeça o teu rosto sobre ti. Deus que olhe para você nos seus momentos de aflição. Deus que derrame fé no seu coração. Deus que aumente a sua fé para você trabalhar para o Senhor. Vale a pena ser Maria. Vale a pena ser visitada pelo anjo. Vale a pena dizer que se cumpra em mim segundo a tua palavra. Amém? Ministério de louvor. E se você ainda não entende por fé, eu disse que a Bíblia ela é um livro para crer. Não é um livro para saber, só para saber. É um livro para saber e é um livro para crer. Deus vai acrescentar fé no teu coração e Ele vai te dar aquilo que você precisa para você poder gerar o Salvador dentro de você. Quando você abrir a boca, vai se manifestar o Salvador. Quando você abrir a boca, vai se manifestar o libertador. Vai se manifestar o Rei dos Reis. Quando você abrir a boca, quando você for para casa, lá dentro da sua casa, quando você declarar a vitória lá dentro, vai se manifestar o Filho de Deus. Vai se manifestar o maravilhoso, o conselheiro, o príncipe da paz. Vai se manifestar através de você, dentro de você. Oh, aleluia! É o meu Deus. Você pode ficar de pé, porque Ele é grande, Ele é conselheiro, Ele é o príncipe da paz. E todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Faz na terra os homens de boa vontade. É a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos. O começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão.
sobre ti o Espírito Santo. Como vai acontecer essa situação milagrosa da minha saúde? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Como vai acontecer? Como vai acontecer? Foi o que ela perguntou ao anjo. E como isso se dará? Como vai mudar essa angústia na minha alma? Como vai mudar? Como vai mudar essa situação na minha casa? De briga, de confusão, de discórdia. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Oh, aplauda o Senhor. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Vamos chamar aqui nessa noite algumas pessoas que estarão sendo recebidas na membresia desta casa. O Senhor tem prometido que daqui sairão pastores, missionários, evangelistas. Deus vai fazer uma grande obra nesse lugar, querido. Aguarde, quem viver verá. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Aleluia. A Carlinha falou que colocou na Bíblia o nome das pessoas. Eu não estou achando aqui. Não estou achando. Ela se colocou na Bíblia. Não sei se foi na minha. Foi nessa que eu estou pregando. Não. Na minha? Estamos recebendo ali o casal Luiz. Eu já sei o nome de cabeça. O seu Luiz. O seu Luiz me pediu para falar um pouquinho. Pode vir aqui, seu Luiz. O senhor pode falar sobre a sua experiência com essa igreja. E a sua esposa também. É a Lúcia, né, Lúcia? Vem aqui em cima, por favor, vocês dois. Enquanto ela procura os nomes. Precisa de ajuda? Ajuda aqui, meu filho. Ajuda aqui para subir, não? Isso. Então, enquanto ela procura os nomes. Já achou? Hein? É. Seu Luiz está sendo recebido também com a minha querida. E ele pediu para falar a experiência que ele teve com a igreja. Como foi que Deus abençoou. Luiz, fala da experiência, da bênção que você recebeu. Nós use um tempo limitado para você dizer isso. Boa noite. Eu vou ser breve, né? Eu vou contar como que eu cheguei no Monte Sinai. Eu estava vindo de uma igreja, né, que falou, eu fiquei chateado com a forma que foi colocada, né, que eu tinha que afrontar Deus para me obter a cura, né, que eu estava passando por um processo de depressão, pânico, tudo que podia passar desde 2016. Aí pela internet eu procurando, eu botei assim, uma igreja que tivesse um princípio da igreja primitiva, né? Aí me apareceu um Monte Sinai, né, o símbolozinho, né? Aquilo me chamou a atenção, né? Aí, como eu não podia andar, né, que eu estava totalmente transtornado, né, eu pedi meu genro para me trazer, roda aqui, roda ali, aí nunca passava por aqui. Aí, passado uns 15 dias, eu consegui sair de casa me rastejando, né? Que tem um ditado que eu escutei, né? Você tem que ir, não importa como. Se puder andando, vai. Se não puder, vai rasteando, mas vá. Aí eu vim e cheguei. Quando eu cheguei aqui, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido. Com 61 anos, a vida toda eu fui sempre visitante, né? Eu nunca encontrei uma igreja que eu queria ficar fixo, né? E a emoção que eu senti aqui não foi de fora para dentro, foi de dentro para fora. Amém. E eu chorei, mas chorei muito,
porque eu estava, além de estar no pânico, né? Um hino tocou muito, 99 foi esquecida, né? E uma que Deus segurou, foi à procura dela, eu acho que mais ou menos isso, né? E eu me senti desse jeito, né? Então eu sou muito grato a essa obra. Eu estou super satisfeito pelo acolhimento que eu recebi de todos, sem exceção, da pastora que sempre esteve intercedendo por mim, a família Monte Sinai, né? Que são os membros, né? Me senti acolhido e feliz, e estou feliz pela escolha que eu fiz e Deus ter abençoado esse lugar para a gente. E o mais, cada dia é um dia, né? Que a luta é constante, né? A gente não pode deixar de parar. Assim eu entendo, né? Não só pelas emoções, mas pelas razões, né? Então, é isso que eu tenho a dizer. Receber Ana Maria e Jefferson. Temos a honra de recebê-los aqui no altar para a membresia. Ana, pode vir, Ana Maria. Nós vamos estar precisando de professoras de criança. Quem quiser se inscrever, procure a Carla. Não, pode ficar aqui mesmo. O Bruno, a Carol. É isso? Bruno e Carol. Quem é? A Carol vai hoje. Bruno e Carol. E a Carla. Ele vem, amém. Edson, pode vir. Gente, existe um memorial no céu. Existe um portal em Jerusalém. E existe um memorial. Esse portal, ele é um simbolismo do memorial que há no céu. Então isso aqui não é só um simbolismo, isso aqui é algo que de fato e de verdade vai acontecer no mundo espiritual. Vocês estão sendo recebidos como membros dessa igreja. Eu agradeço a Deus, ao Espírito Santo, né, que trouxe vocês. E eu quero dizer para vocês que vocês são uma primícia do Ministério Monte Sinai. São os primeiros membros a serem, né, rolados ali no nosso livro. E vocês, essa nomenclatura, ela está também no céu. Quando estiver lá no grande dia e que o Senhor chamar o Ministério Monte Sinai, Ele vai me chamar e Ele vai chamar vocês e eu darei conta das suas almas. Por isso eu me comprometo diante de Deus, diante da igreja, amar, cuidar, chorar junto com você, me alegrar junto com você e realmente exercer a função que nem sou digna de ser chamada. As pessoas acham um título de apóstolo muito maravilhoso, bispo muito maravilhoso, mas eu acho que o maior título é o de pastor, porque foi aquele que foi dado a Jesus. Então eu aceito o título de pastor apenas porque precisa de ter algo oficial. Mas eu sou ovelha como vocês, embora sei que tenho um chamado pastoral, mas temos a cobertura de um ministério internacional. O Ministério Monte Sinai, ele é um ministério internacional. Ele tem ali a sede em Nova Jersey, mas esse ministério é um ministério aqui no Brasil. A pastora presidente sou eu, e eu recebo vocês com muito amor e tremor, querendo que vocês cresçam, que vocês frutifiquem, que a vida de vocês seja grandemente abençoada nesse lugar, e que trabalhem para o Senhor. Não fica só ali não. Deus tem algo para a vida de vocês. Se vocês são a primícia de um ministério que está crescendo, é porque Deus tem muito a fazer com a vida de vocês. Cada um de vocês tem um dom, tem um talento, e esse talento vai ser exercido aqui dentro, como o irmão falou, Luiz, de dentro para fora. Quando Deus nos chama, Ele nos chama. Tem até um hino que fala de dentro para fora. A obra que Ele faz nas nossas vidas, ela é de dentro para fora. E a obra que nós fazemos para o Senhor também é de dentro para fora. Lembra?
do ID, é isso que vai acontecer com vocês. Amém. Pastora Adriana, me ajuda aqui na imposição de mãos. A igreja pode impor as mãos para cá. Esqueci de chamar ninguém não, né? Então tá. Senhor, nós oramos, ó Deus. Nós fazemos agora, Senhor, nós recebemos essas vidas de Ti. E nós, ó Deus querido, dizemos, ó Deus, que o memorial no céu nesta noite está em festa, está recebendo essas pessoas, esses amados teus, ó Deus. Que o nome deles seja, ó Deus querido, escrito no livro da vida. Nós sabemos que já estão salvos, mas nós falamos hoje de um novo nome. Ó Deus, e lembrando que um dia seremos chamados nos ares para subir contigo, que eles possam permanecer na tua presença, que eles possam, ó Deus querido,